Bom, continuando aqui a aula sobre teste de hipótese, a gente vai dar uma olhada em normal gaussiano, certo? O teste normal é o teste mais difundido e gerador de outros testes, o valor de referência é o valor z. Então a tabela que você vai trabalhar aí seria a tabela normal. O teste é realizado pela informação da média, ou seja, a gente vai analisar a média nesse caso aqui, nesse tipo de teste, certo? Vamos passar aqui para ele. Algumas informações pertinentes. Você só pode aplicar o teste normal se você tiver média populacional disponível, média amostral disponível, variância populacional. Não confunda isso aqui com variância amostral. Se isso aqui for variância amostral, vai ter que dar outro teste. E o valor Z tabelado, que você vai ter que ter em mãos, certo? Então, se tiver dentro dos limites, você aceita H0. Se tiver fora dos limites, você rejeita H0. Se o seu teste ele for um teste do tipo unicaudal esquerdo, você vai usar essa função. Bicaudal também desse jeito. Unicaudal nesse formato e nesse formato. Porque vai ter um para cada um aqui. Perceba, se você estiver trabalhando com um teste unicaudal esquerdo, você vai ter que fazer essas operações aqui e no final colocar um valor negativo. Se você estiver trabalhando nesse formato aqui, unicaudal direito, é simplesmente fazer as operações e não precisa trocar de sinal. Se você estiver trabalhando com um teste que seja bicaudal, você tem que fazer ele tanto pelo lado positivo como pelo lado negativo, certo? Lembrando que a curva normal ela está desse jeito não, mais ou menos desse jeito, certo? Se o seu teste é unicaudal esquerdo, então você tem que definir aqui um ponto que a partir desse ponto você rejeita H0, ou seja, nessa região aqui você rejeita H0 e o que tiver nessa região aqui você aceita H0, certo? Tudo que estiver nessa região aqui. Então o que você precisa calcular, meu amigo, é o seguinte, o que você precisa calcular na verdade é pegar o Z tabelado e colocar ele aqui. Quando você colocar o Z tabelado nessa região, você vai fazer o seu Z calculado. O seu Z tabelado, você vai utilizar essa função aqui, ó, meio menos alfa, para esse caso. Se o seu Z tabelado ele for, se o seu teste for unicaudal direito, então o que você vai utilizar vai ser um teste, vai ser o mesmo formato de curva e etc, mas o seu ponto de corte aqui vai ser o lado direito, certo? Isso aqui vai ser o seu Z tabelado. Nessa região, a inverte, você rejeita e nessa região você aceita. O que você rejeita e o que você aceita é tudo em relação a H0, H0, ou seja, a hipótese nula, a hipótese da igualdade. Ou elas são iguais e você aceita, ou elas são iguais e você rejeita, ou seja, conclui-se que é diferente. Esse valor tabelado seria também alfa, 0,5 menos alfa. Se você está aplicando um teste que ele é bicaudal, ou seja, uma distribuição normal bicaudal, ela vai ter o mesmo formato. Então, nesse caso aqui, você vai ter que definir um valor para esse lado e outro valor para esse lado. Sendo que o valor que tiver desse lado aqui vai ser negativo, assim como aqui também, aqui tem que ser negativo. E aqui vai ter que ser positivo. O que que você faz? Você vai constar na tabela 0,5 menos alfa sobre 2, o valor de erro que você colocou como possível. Aqui você rejeita, aqui você aceita e aqui você rejeita. Então o que você tem que fazer? Você tem que calcular o Z calculado, porque o tabelado você já colocou. Agora o Z calculado ele entra aqui, ou aqui, ou aqui. E aí você define onde seria que esse Z calculado aqui entraria. Seria nessa região, nessa ou nessa, tá? Vou limpar a tela. Então veja, só um detalhe aqui da função. Esse sigma sobre x barra é essa função aqui, ó. Você vai dividir sigma pela raiz de n. Sigma é desvio padrão, ou então você pode utilizar a variância ao quadrado dividido por n, tudo isso dentro de uma raiz. Partindo aqui para o próximo. Bom, nós temos o seguinte. A gente tem aqui esse exemplo, um exame tradicionalmente realizado no comprimento das barras produzidas por uma siderúrgica, mostra sempre uma média populacional em torno de 115 centímetros por barra e desvio padrão populacional de 15 centímetros. Então veja, eu tenho aqui média populacional e tenho desvio padrão populacional. Um lote de barras foi retirado para testes.
mostrando que a média, ou seja, veja, perceba o que o texto diz. Ele diz que a média amostral é 118, certo? Por barra em 35 unidades. Então, 35 elementos foram testados. Então, imaginei que você trabalha na indústria, você toda a vida encontrou isso como média, isso aqui como desvio padrão. Mas agora você está encontrando uma média assim, num lote de 35 unidades. Então, qual o teste ideal? Teste a amostra ao nível de significância de 5%. Então, veja, 5% é a probabilidade de você estar errado. 95% é a probabilidade de você estar certo, tá? O que nós vamos fazer aqui? Como o teste a gente já sabe que ele é um teste normal, porque a gente conhece a média populacional, a variância populacional, a média amostral e a quantidade de elementos, então a gente vai propor o seguinte: vamos fazer o desenho aqui. Primeiro definir o tipo de teste. Esse teste ele vai ser unicaudal direito, certo? Por conta disso aqui que eu quero testar se essa média realmente subiu em relação à média populacional. Então o teste seria o seguinte, ó. Eu defini aqui um ponto Z, certo? E desse ponto Z aqui, o que tiver aqui eu rejeito H0 e o que tiver aqui eu aceito HA. Então, o que seria H0? H0 é μ0, ou seja, a minha média populacional a minha média amostral C igual à média populacional. Ou seja, se isso aqui for verdade, significa que os 118 aqui não são realmente maiores do que os 15 centímetros. E a minha hipótese alternativa, HA, seria μ0, ou seja, a minha amostra ser maior do que 115 centímetros em média, certo? Então o que eu estou analisando é isso aqui: ou a minha amostra é igual à minha população e fica 115 centímetros, ou a minha amostra é maior do que 115 centímetros. O que eu vou fazer? Primeira coisa, definir o valor tabelado. O valor tabelado, como é que eu defino? Aqui, ó, alfa. Ó. Então, Z para o teste unicaudal direito seria 0,5 menos alfa. Então, Z seria 0,5 menos o valor de alfa na forma de decimal é 0,05. Então, meu valor Z seria 0,45. Esse é o valor que eu vou consultar lá na tabela. Você já tem um vídeo ensinando a consultar, certo? Então, o que eu vou fazer aqui é a aproximação, 1,64. Você pode usar 65 também. Então, vou usar 1,64, tá? É só uma aproximação mesmo. Pronto, eu já tenho esse valor, então meu ponto de corte aqui vai ser positivo porque ele é à direita, então 1,64, certo? O que der aqui rejeita H0 e o que der aqui aceita H0. Então vai lá, o Z calculado vai ser a minha média amostral, que é 118, menos a minha média populacional, está aí na função, podem dar uma olhada, dividido pelo desvio padrão. Meu desvio padrão aqui é 15, dividido pela raiz quadrada de elementos que eu estou trabalhando, nesse caso 35. Então, eu tenho 35 elementos. O meu Z calculado foi quanto? Vai dar, então deu 1,18. Nesse caso aqui, 1,18, ele está mais ou menos por aqui. Conclusão, aceito H0. Eu posso dizer o seguinte, que a variação que eu encontrei aqui para mais, em termos do comprimento da barra, é de natureza aleatória e não prova que essa amostra de 35 elementos ela é de forma alguma superior ao que a indústria já vem trabalhando dos seus anos de funcionamento. É por isso que é importante registrar os dados. Tá? Então, a minha natureza não modificou, ou seja, essa amostra não modificou o sistema de trabalho da minha siderurgia. Por quê? Porque eu estou aceitando isso aqui, dizendo que a minha amostra é igual à minha população, mesmo que aqui tenha dado 118. Isso é uma natureza aleatória, certo? Então, isso é teste de hipótese tipo normal. Então vamos aqui mais um exemplo. Uma indústria produz lâmpadas garantindo duração máxima de vida dentro de uma distribuição normal. Normal, isso aqui é uma outra simbologia, isso aqui é a sua média populacional, isso aqui é o seu desvio padrão populacional. Ele já dá, ele diz que as médias
As lâmpadas dele funcionam 800 horas em média e variância de 1.600 horas quadradas. Tudo isso, essas unidades em horas, lógico, lâmpadas então são horas de funcionamento. Uma amostra aleatória de 15 lâmpadas apresentaram um tempo de vida médio de 820 horas, ou seja, ele calculou isso aqui e encontrou isso, 820 horas. Adotando um nível de significância de 5%, vamos sempre adotar 5%, tá? Podemos aceitar que o lote está dentro dos limites aceitáveis da garantia do fabricante. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer de uma forma diferente essa questão. A gente vai estabelecer qual seriam esses limites aqui. Então, se são limites, eu tenho um limite à esquerda e limite à direita. O meu limite à esquerda e o meu limite à direita seria o z, que seria 0,5 menos alfa. Nesse caso, dividido por 2, porque eu vou ter que estabelecer os limites. Então, esquerda, direita. Aqui, fazendo as contas, seria 0,5 menos... Bom, então aqui já está pronto, ficou 0,5 menos 0,05, porque isso aqui é 5%, dividido por 2, porque são dois lados. Então eu tenho 0,475. Consultando lá na normal, como já foi postado vários vídeos da normal, a gente tem o seguinte, a gente tem que isso aqui vale mais ou menos 1,96. Por que eu estou botando mais ou menos? Porque mais ou menos vai ser negativo para a esquerda, positivo para a direita. Aqui eu tenho 1,96 e aqui eu tenho menos 1,96. O que é que eu vou fazer agora? Vou estabelecer os meus limites, desculpa, as minhas hipóteses. Então a hipótese é a seguinte, que μ0 seja igual a 800 horas de funcionamento. E a hipótese alternativa é que μ0 seja diferente, por isso que eu estou utilizando aqui, ó, dois lados, a 800 horas. Certo? Então aqui basta calcular um z aqui e a questão acaba. Então eu tenho 820 horas para a média amostral, 800 horas para a média populacional e eu tenho variância. Nesse caso aí eu vou ter que usar a raiz quadrada para todo mundo, então daria 1.600 dividido por 15. Essas operações aí vão me levar a 1,93. Bom, 1,93 está aqui, ó, nessa região mais ou menos. Em termos proporcional, ele está mais ou menos por aqui. Conclusão, eu aceito H0. Não existem informações que possam me levar a dizer que esse lote de 15 lâmpadas foi alterado em relação à média populacional do que eu já conheço. Certo? Então isso aí é o teste de hipótese para o caso bicaudal. A gente vai postando vídeos ao longo da disciplina para encerrar essa parte normal, tá? Obrigado, até mais.